Patrícia, vamos falar de jejum? Vamos ser bem específica com o jejum. Elas têm medo. Jejum funciona? Pode atrapalhar? Quais são os riscos de fazer um jejum sem estrutura ou de não fazer um jejum que fortaleça seus hormônios? Então, jejum funciona demais. Funciona para equilíbrio hormonal, funciona para melhora de memória, funciona para desempenho cerebral, funciona para prevenção de doenças neurológicas para quem tem um histórico familiar para isso. Jejum funciona para produzir energia. Imagina, você sem alimento, você dá mais elementos para a tua usina produtora de energia produzir mais energia. Você cresce essa massa de usina que vai trabalhar a teu favor para produzir energia. E produção de energia não é só para a tua energia propriamente, é para a tua célula funcionar com sabedoria. Então você afasta doenças, você afasta processos inflamatórios, você mexe na tua genética, na epigenética, para algumas doenças, para inflamação, para doenças autoimunes. Então, para todas essas situações, é bárbaro, fantástico, para emagrecimento também. Mas aí vou parar de comer e aí quando eu tiver vontade de comer, vou lá comer um sorvetinho. É esse? Não. Funciona assim? Então, eu ensino dentro do Plano PD um jejum específico para mulheres. E ele leva em consideração a parte cíclica hormonal da mulher. Maravilhoso. Então, o jejum ele não foi feito para mulheres, como ele foi feito para homens. Então, atenção para quem já passou mal com jejum, não teve uma boa experiência, acha que é pesado demais, é duro demais, talvez você não fez um jejum adaptado para mulheres. No jejum feminino, a gente não faz jejum o mês todo e a gente também não aumenta o número de horas a cada dia. Então, ele é um jejum adaptado por fase do ciclo menstrual. Se essa mulher não menstrua, a gente também tem uma regra a ser utilizada para ela. Tem fases do mês que a gente vai ter mais facilidade de fazer mais horas em jejum, tem fase do mês que a gente tem mais dificuldade. Então, se eu não respeito isso, às vezes eu vou furar um dia de jejum e vou me sentir o quê? Incompetente, vou voltar a estaca zero, não vou entender por que eu estou com essa dificuldade, vou me punir por isso. E como é que é a punição de quem está fazendo alguma mudança alimentar? Geralmente é comer demais. Então, já que ela não conseguiu fazer o jejum, deixa eu comer à vontade e até como deixa a vida me levar. Mesmo, isso, deixa a vida me levar. Vida leva eu. E aí você fica mais pesada, mais gorda, mais inchada, querendo começar o quê de novo? Mais o jejum. Um jejum que não vai funcionar, porque de fato, você falou um pouco antes, né? Esse jejum sem estratégia vira um grande estresse e para ela esse estresse, assim, meninas, Patrícia, repete essa parte, porque eu acho que é importantíssimo elas entenderem. A gente sabe que a gente não passa o mês inteiro igual. A gente sabe que a gente é cíclica, né? Eu já ouvi algumas coisas falando que o homem tem ciclos de 24 horas, a mulher tem esse ciclo de 28 dias, né? De um mês. Então, assim, a importância de você entender a ferramenta para cada momento. Então, acho que vale a pena reforçar um pouquinho, né? Assim, fala só uma dica, assim, no meu período ovulando, o que seria interessante de jejum? Então, o período que a gente tem mais favorecimento de fazer o jejum é na primeira fase do ciclo menstrual. Então, ou seja, eu menstruei, ótimo. Ali eu tenho um número de horas que pode ser mais elevado. E depois eu vou tendo isso de uma maneira mais variável ao longo do meu mês. Qual é a chance dela emagrecer sem saber isso? Zero. Nenhuma. Vai fazer todo dia a mesma coisa, vai ficar irritada com ela mesma, ao invés de fazer 15 horas ou 16 horas, ela vai fazer 12, aí vai ficar se sentindo realmente prejudicada ou não cumprindo. Vocês lidam muito mal com as coisas que vocês não conseguem cumprir à risca. E esse é um outro elemento que a gente tem que ter um pouco mais de gentileza. Porque hoje você não faz nada. Que tal se você fizer 40%? Será que já não vai ter um resultado muito bom? Então eu estava atendendo hoje uma paciente na clínica que é do Canadá. Ela vai passar 3 semanas no Brasil, depois ela volta para o Canadá e ela fica indefinido lá. Aí ela falou, ai meu Deus, seria tão bom se eu pudesse fazer os tratamentos aqui da tua clínica, orientação hormonal, a dieta, os venosos, as infusões que a gente faz na clínica de vitaminas, de nutrientes. Ela vai ser acompanhada também com tirzepatida, porque tem
mais de quase 40 quilos para perder, tem uma disfunção metabólica importante, tem 49 anos e não está fazendo nada sobre hormônio, nem alimentação, nem a parte hormonal propriamente. Enfim, chega daquele jeito bem crua de informação, nem tão crua porque muita gente vê, né, o podcast, vê o Instagram e aí acaba se interessando em fazer uma consulta individual para poder fazer essas nuances mais personalizadas dentro da clínica. E ela falou, poxa, eu queria tanto poder desmarcar minha volta para o Canadá e ficar aqui mais semanas para poder fazer isso. Falei, gente, calma. Tipo assim, você tem 3 semanas aqui, 3 semanas, assim, dá pra gente fazer... Nossa, bem feito. Um monte de coisa. Então, às vezes a gente pensa assim, o que é o ideal, o que eu tenho. Aí faz parecer que o que você tem é insuficiente. Quando parece que é insuficiente, você não dá valor. E aí você muitas vezes não começa se você não tem o perfeito. Então, é importante você aprender a começar com qualquer percentual de cumprimento que você possa colocar em prática desde já. Maravilhoso, porque aí você vai um pouco melhor do que estava antes e já sai desse lugar de não estou fazendo nada e se eu não fizer 100% também não vou fazer nada, entendeu? Vamos falar da caneta? A caneta, realmente, você falou que ela está usando a tirzepatida, ajuda nesse processo, mas assim, ela sozinha vai conseguir responder, porque a gente está falando nesse episódio a gente está falando sobre permanecer magra, né? Então a gente falou sobre o doce, falou sobre várias questões, assim, ela vai conseguir permanecer magra só usando a caneta? Não, aí a gente nunca indica só usar caneta. Eu tenho 2 oportunidades de trabalhar com uma equipe médica prescrevendo tirzepatida. Uma dentro da minha clínica, que a gente já faz há muito tempo, e outra no meu programa online do Você Magra em Casa. Certo. Em ambos os programas, a gente tem acompanhamento nutricional e acompanhamento médico. Então, caneta sem acompanhamento é furada. Esquece isso, ponha fora... Que a minha amiga está usando, das minha possibilidades. Você pode passar mal, você vai ter efeito colateral. Fora o medo que você tem de acontecer qualquer coisa. Agora que está com essa onda da pancreatite aí, tá todo mundo morrendo de medo de fazer isso sozinho e tem que ter medo de fazer sozinha. Porque mesmo sendo um peptídeo, é de prescrição médica. Então, se é de prescrição médica, não é para fazer de orelhada com o que estão fazendo por aí. Aí tem muita gente não dando resultado, ou pior, prejudicando a saúde. Então, dito isso, não é para você fazer só, é para você fazer com acompanhamento. Então, dependendo do tipo de acompanhamento que você fizer, sim, a medicação vai tirar de pinça o teu problema metabólico, então vai corrigir tua rota de funcionamento. Então, a metabolização dos alimentos que você come vai ficar mais eficiente para você, inclusive, não ter que fazer uma dieta tão rigorosa em todos os elementos que normalmente você teria se você tiver que tratar uma resistência insulínica com uma dieta low carb, com um jejum muito forte, com uma dieta cetogênica. Inclusive, uma das pacientes também que eu atendi hoje já tinha perdido 20 quilos com uma dieta cetogênica. O que aconteceu com ela quando ela parou? Voltou aos 20 quilos. Por quê? Porque a dieta cetogênica é extremamente rígida e rigorosa. Você não aguenta fazer por muito tempo. Então, você vai do 0 carboidrato pro tudo de carboidrato, necessariamente você vai voltar a ganhar peso. A caneta vai ser a mesma coisa. Se você só usar esse único elemento, entrou com a caneta, a fome diminuiu, a compulsão, o food noise, o desejo por álcool, o desejo por carboidrato, o movimento digestivo ficando mais lento e com isso você ficando com a comida mais tempo parada no estômago te dando saciedade. Mas e aí? Parou a caneta, mas não mudou nada na tua vida, necessariamente voltou a alimentação, voltou a ganhar peso.